já está na internet, escolha lá uma linha de raciocínio, aí na Wikipédia e vê o que o cara pensou. Mas a matemática realmente não é precisa renovar a maneira de pensar. E os próprios professores, né? Não sei, é difícil. É isso que me veio à cabeça. E só para terminar, desculpe, me veio mais uma coisinha. De repente, uma ideia que me veio à cabeça seria o seguinte: talvez como contrapartida para a exportação, poder-se-ia sugerir, tudo bem, continua a exportação de matéria-prima, mas uma paridade com importação de equipamento científico. Já que a China é o primeiro do mundo em ensino, falam, mas tem escravidão de mão de obra. Tudo bem, a escravidão é um detalhe que se resolve, ou tenta se resolver, né, no médio prazo. Mas o nosso interesse seria exatamente isso. Vai embora o minério e quer resolver o problema de equipamento para escolas de segundo grau, que venha algum material da China, que eles fabricam muito material científico. Pode não ser de última geração, mas é melhor do que nada, porque vamos ser sinceros, pelos colégios que eu já visitei, etc., não tem absolutamente nada. Eu acho que os professores aí estão fazendo greve mais pela ausência de equipamento de laboratório do que pelo dinheiro. Parece-me que é isso. Porque não adianta botar uma fortuna e continuar nesse lero-lero que é realmente o Estado disse que o ensino não vai bem no segundo grau, nem no primeiro. Então há que ser feito alguma coisa com bastante enfoque, né, nessa direção. É o meu ponto de vista e desculpe se não fui bem entendido, mas a grande verdade é essa. Há muito material aí para ser pesquisado e trabalhado, né? Gera, claro, um conceito a ser estudado, né? O que é isso? Tá. Obrigado por terem ouvido aí esse assunto. Tá. Obrigado. Humberto, muito obrigado pelas suas palavras. Eu acho que é muito importante essa sua colocação. Você colocou muitas coisas aí que, na verdade, demandam um tempo maior para a gente discutir, né? Todas essas variáveis que você colocou, não vai ser possível hoje aqui, porque já são quase 8 horas, mas em outras oportunidades você volta e quem sabe você faz uma palestra aqui para a gente, colocando isso, né, numa palestra exclusivamente sua, porque aí a gente vai poder discutir, você vai ter um tempo maior para expor, ok? Nós temos para terminar, que ouvir, sem dúvida alguma, o nosso engenheiro de Minas, que está aqui na expectativa. Eu não chamei aqui para a mesa, mas eu tenho certeza que ele tem coisas importantes para falar com a gente. A gente tem uns 15 minutinhos aí, eu gostaria, porque 8 horas a gente encerra, de ouvir o meu amigo Tomás Aquino Arantes, que até pouco tempo fazia parte, era o subchefe da Divisão Técnica de Recursos Minerais. Aquino, com a palavra. Muito obrigado. Eu vou tentar voltar ao foco da reunião, rapidinho, porque realmente já é muito tarde, mas eu vim aqui porque eu quero inicialmente... boa noite, Tomás de Aquino Arantes, um prazer estar com os senhores aí, porque eu trouxe aqui uma comprovação da época de estudante do Gonzaga Campos, que foi feito pela um livro, o mais novo livro da Escola de Minas de Ouro Preto, né, sobre a Escola de Minas de Ouro Preto. E aqui, no verso, eu copiei a relação de alunos onde ele aparece. Todos os alunos da Escola de Minas de Ouro Preto fazem parte desse livro, colocando suas características, ano de formatura e tal. Então, estou oferecendo a DRM, os senhores componentes da mesa, este comprovante com relação à existência do grande Gonzaga de Campos na Escola de Minas de Ouro Preto. Eu vou andar rapidinho. Eu fiquei muito honrado de
participar da reunião e do assunto Gonzaga de Campos, porque sou também ex-aluno da Escola de Minas de Ouro Preto, que na ocasião, pelo menos na década que eu formei, ainda pertencia à Universidade do Brasil. O Luiz Felipe Gonzaga de Campos foi muito importante, um ex-aluno muito importante. Desculpe se eu vou repetir, porque eu cheguei atrasado, mas eu vou falar rapidinho uns dados que eu trouxe. Uma vez que, na época, existia somente a engenharia de Minas. Mas eu quero ressaltar... Eu que toquei aqui fora do local. Eu quero ressaltar... Está ouvindo? Está transmitindo? Que a engenharia de Minas, na Escola de Minas de Ouro Preto, ela foi tão forte, tão bem lecionada como na Escola de Minas de Paris, que é onde vamos dizer, a mãe da Escola de Minas de Ouro Preto. Uma vez que, não só porque a base da engenharia de Minas é a geologia, mas havia um reforço muito grande que nós não tínhamos disponibilidade nem física e muito menos ainda interessados na área mineral. Então, nessas condições, a engenharia de Minas era calcada basicamente, pesadamente na geologia. Para ter uma ideia, por exemplo, no ano que eu formei, a parte de geologia era lecionada durante 2 anos. A parte da lavra de Minas, a engenharia de Minas propriamente dito, em 1 ano. A escola ela tinha bases fundamentais para 3 áreas de engenharia, pelo menos. A mineral, a civil e a metalúrgica. A metalúrgica é uma sequência da área mineral. Mas a área mineral em si era o grande forte da Escola de Minas. Nas bases fundamentais, nós desenvolvíamos as cadeiras mais importantes, como química, por exemplo, física, em grande forte. Então, esses engenheiros que formavam naquele tempo, deve ser ressaltado aqui, eram os grandes geólogos inicialmente, né? Eu defendo a geologia como a mãe do setor mineral. No meu tempo ainda não era uma engenharia, porque a engenharia começaria na 3ª fase do ciclo da atividade mineral, que pesquisa, exploração, desenvolvimento, que é a área de planejamento, projeto e tal, e a lavra. Hoje já são 5, porque tem um fechamento, né, aprovado. Mas o que eu quero dizer é que esses grandes engenheiros, eles eram, além de patriotas dedicados, polivalentes, conforme já ouvi aqui, nada mais menos que caracterizados pela própria natureza da engenharia. Porque engenharia é uma ciência polivalente, multidisciplinar. Não existe engenharia sem ter alcance de parte científica ampla. Então, o engenheiro ele tem condição de ter uma atividade muito mais ampla. Razão porque via que ele se envolvia na área, na atividade agrícola, na questão climática, e se davam muito bem. Grandes posições que o país tomou com relação a essas condições, hoje, vieram desses trabalhos, desses grandes técnicos daquela ocasião. Na atuação geológica, então, não se fala, porque a engenharia de Minas ficava, depois vamos ver se é necessário. Mas o conhecimento do nosso subsolo é fundamental, era levado muito mais a sério do que hoje. Isso eu estou ressaltando, que não são só o Gonzaga de Campos, mas outros que passaram, eles fizeram esse tipo de atividade. O que representa grande exemplo para os estudos de hoje. Discordo em parte do nosso colega aqui, que hoje nós não temos recursos físicos, né? Não, pelo contrário, tem dinheiro demais, tem uma matéria jornalística grande, dinheiro demais mal gastado. Que
não usam corretamente. Desculpa a observação, não usam. Quando eu trabalhei em Brasília, tinha uma vez uma manchete de notícia que caminhões que levavam toneladas de livros para o norte e nordeste eram propositadamente tombados para destruição daquilo e ser vendido a quilos e tal. Todas essas coisas acontecem hoje em dia por falta de controle. Naquele tempo, os recursos de equipamentos eram mínimos, vocês sabem disso. E, no entanto, os resultados eram máximos, né? A parte laboratorial era pequena, mas era dado. Agora mesmo, eu estou em Ouro Preto agora, amanhã, tem aniversário da escola, e já me pediram para me dar uma colaboração lá na reativação da parte do Parque Metalúrgico da escola, que tinha também uma seção de natureza da engenharia de engenharia mecânica. Nós tivemos grandes participação na engenharia mecânica. Então, eu vou tentar fazer essa colaboração, uma reativação que a escola está fazendo, para que o engenheiro civil tenha uma formação mecânica. A mesma coisa no engenheiro metalúrgico, que o Parque Metalúrgico estava um tanto abandonado por força da forma política de tratar e também dos dirigentes, reitores, etc. Tal, que não estão nem aí com relação ao futuro, e a massificação do ensino também. Então, tudo isso eu quero ressaltar a importância desses grandes pensadores que, com uma ideia extremamente feliz do nosso colega professor Benedito, de resgatar historicamente a participação dessa gente que resultou no desenvolvimento do país. Porque se fizer vista histórica, vão ver que nós não teríamos quase nada hoje se não fosse a participação desse pessoal, que não eram propriamente inteligentes, eram, primeiro, tinham naturalmente inteligências brilhantes, mas eram primeiramente responsáveis, estudiosos e muito patrióticos. Não se vê quase exceção. Eu vou dar aqui uns pequenos toques para, inclusive, dar só uma certa caligrafia nessa fala. Está muito escuro aqui, não tem... Bom, vamos ver se eu leio. Eu anotei algumas coisas aqui para encaixar dentro da fala. Desculpe se já foram falar alguma coisa. Mas o Luiz Felipe Gonzaga de Campos, ele formou no ano de 1879, 1980, obrigado, 80, na segunda turma de formando na Escola de Minas. A primeira turma foi um ano antes, tinham 2 alunos. Essa turma dele tinham 3. Ele foi o 5º aluno, pela ordem de formatura, tá certo. Então, ele foi um dos 5. Em 1879. Da primeira turma, também nome conhecido, Francisco de Paula Oliveira, foi em 1878. Né? No início, um fato relevante, no início de 1906, o engenheiro Miguel Calmon de Pan Almeida foi convidado o engenheiro, né, que era, na época, ministro de Viação e Obras Públicas, convidou o Ovílio Derby para dar início a estudos de desenvolvimento de um serviço geológico amplo, básico, para o país todo. E então, uma missão extremamente importante e grande, né, que seria foi comandado pelo Ovílio Derby. E o Ovílio Derby, então, respondeu ao ministro que com muito prazer atenderia, desde que ele pudesse convidar para a sua equipe os seguintes nomes. Né? Eu quero falar pela ordem. O Miguel Arrojado Ribeiro, que todos sabem, já foi objeto de palestra aqui na DRM, né? Da turma de 1894, o Francisco de Paula Oliveira, da turma de 1878, né? E Luiz Felipe Gonzaga de Campos, né? Para fazer parte do comando da equipe dele. Né? Bom, então, e esses, por sua vez, convidaram também outros grandes nomes, como o engenheiro Eusébio Paulo Oliveira, que era filho do Francisco, desse chamado
antes, Francisco de Paula Oliveira, que era da primeira turma. E é formado em 1905, este filho dele, Eusébio Campos de Oliveira. E também Cícero Campos e Benedito José dos Santos, ambos formados em 1904. Então, pode-se ver que não existia, vamos dizer, assessorias, senão estreitamente objetivas técnicas. Eram pouca gente, sair para esse Brasil lá fora, e tudo que passar pela frente, estão fazendo os serviços geológicos, estão pensando no subsolo, fazendo a geologia, você defronta com tudo. Questões da agricultura, florestas e tal, no caso climática, como as secas e tudo, que foram batalhados por todos esses, mostrando soluções, e depois os políticos pegando recursos, enterrando aquelas soluções, e assim sucessivamente, desde o início do Império. Então, estou ressalvando a presença dessa gente e que como as coisas podem ser viáveis, com competência e seriedade, né? Não essa parafernália de muita gente, na maioria exclusivamente políticos, muito dinheiro muitas vezes e as aplicações de nada. Para finalizar, mostrando o quadro diferente da época para agora a situação política atual, eu assisti, infelizmente, uma palestra há pouco tempo do ministro da Ciências e Tecnologia, ainda bem que eu cheguei atrasado, peguei menos da metade, né? Em que vi e ouvi o seguinte quadro. Ocupou as 2 horas da reunião do Conselho Extraordinário, parece, né? De 6 às 8. E às 8h15 ele tinha que sair para pegar avião. Sempre essa estratégia que os políticos fazem com a gente. Muito bem. Lá pelas tantas, ele apresentando lá os feitos, na propaganda, naturalmente, do Ministério, né? Veio um quadro dizendo, vamos dizer,